Boa tarde novamente a todos e a todas. Dando continuidade à nossa semana temática, hoje a gente tem o prazer, né, de apresentar aqui o professor Ebson Ferreira da Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a quem, em nome da comissão organizadora, agradecemos também o aceite do convite em participar dessa nossa semana. Tá? E o professor Ebson ele vai falar sobre dimensão de Hausdorff de atratores solenoidais em dimensão alta. Obrigado, Ebson. Agradeço, uma boa tarde a todos e a todas. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Pois bem, então, antes de mais nada, eu agradeço o convite da comissão. Para mim é um imenso prazer estar participando aqui. Espero, no futuro, participar em outros eventos da UFBA, presencialmente, se for possível. Agradeço muito. E nessa palestra a gente vai, como já foi adiantado, falar sobre dimensão de Hausdorff de atratores solenoidais de dimensão alta. Esse é um trabalho que consta na minha tese de doutorado, defendida ano passado. É um trabalho que é em conjunto com o professor Ricardo Bortolotti, da UFPE, que foi o meu orientador nesse trabalho, e agora a gente formou uma parceria, eu fui escrevendo artigos sobre esses resultados que a gente conseguiu. Né? Então, como eu pude perceber, nós temos uma plateia muito variada, então eu vou tentar apresentar os resultados da maneira mais simples possível, mas a gente perde um pouquinho mais de tempo na introdução e nos resultados em si do que nas ideias das demonstrações. Então a gente vai tentar fazer isso aqui. Então, o nome aqui tem dimensão de Hausdorff e atratores solenoidais. Dimensão de Hausdorff é uma ferramenta importantíssima em geometria fractal, né, para a gente obter informações sobre conjuntos que a dimensão usual aí não é inteira. E os atratores solenoidais têm a sua importância lá em dinâmica hiperbólica. Então a gente começa aqui falando um pouco sobre o solenoide de Ismay-Williams. Como é definido o solenoide de Ismay-Williams? A gente considera aqui um disco unitário, em R2, e S1 um círculo unitário definido por essa relação de equivalência aí, onde dois pontos x e y estão relacionados, se a diferença entre eles é um inteiro. E é um exemplo aí, para quem já estudou dinâmica hiperbólica, essa aplicação aí do S1 cartesiano D dele mesmo, dada por essa expressão aqui. Tá? A gente percebe que a gente tem uma expansão aqui 2θ na base e contrações aqui no disco. Ou seja, a aplicação F, ela pega o S1 cartesiano D e faz uma expansão na direção de S1 e faz contrações na direção do disco, de modo que a imagem dessa aplicação ela está dentro do S1 cartesiano D. O S1 cartesiano D ele pode ser visto como um toro sólido imerso no R3. Então você pega o toro, estica ele e faz contrações na vertical, enrola e bota dentro do toro, assim, de maneira não muito matemática falando, mas é isso que acontece, você estica o toro, enrola e volta a colocar dentro do toro. Eu me atrevi a fazer um desenho do que seria a primeira imagem por F do S1 cartesiano D, tá? E nisso você pode iterar mais uma vez e mais uma vez. E esse conjunto limite aqui é um conjunto que a gente prova que é um atrator, é o que a gente chama de solenoide. Tá? E mais ainda, as seções transversais, se você fixar um θ em S1, as seções transversais formam um conjunto que a gente chama de tipo Cantor.
Bem, eu só fiz o desenho da primeira iteração e para outras iterações eu tomei a liberdade de pegar uma imagem aí muito mais bonitinha para ilustrar isso do que eu estou falando. Você tem o toro, você, pela primeira imagem de F, você itera o toro e fica dessa forma. Uma seção transversal aqui tem 2 componentes. Você iterando de novo, você agora terá 4 componentes. Mais uma vez. E o conjunto limite é o que nós chamamos de solenoide. Antes de continuar com o solenoide, deixa eu dar aqui as definições das 2 dimensões, porque na verdade no trabalho da gente a gente provou um resultado tanto para a dimensão de Hausdorff, tanto para a dimensão de Minkowski, ou Box Count Dimension. Então, o que é a dimensão de Hausdorff? Em termos muito rápidos aqui. Então, dado S maior ou igual que zero, a gente considera essa aplicação HS das partes em Rn, tá? Onde o HS de F é dado por esse limite, quando delta tende a zero, de HS de delta de F, onde o HS delta de F, delta maior que zero, é o ínfimo tomado sobre todas as coberturas desse valor aqui, onde essas coberturas são, na verdade, delta coberturas, ou coberturas com diâmetro no máximo delta. É possível provar que esse HS delta ele é monótono com relação ao delta, então esse limite aqui está bem definido. Então a HSF está bem definida. E ainda podemos provar que essa HSF ela é uma medida exterior. A gente chama isso de medida de Hausdorff S-dimensional de F. E existe um S onde a medida de Hausdorff S-dimensional sai de infinito e passa a ser zero. Ela tem essa quebra. Justamente nesse lugar onde ela sai de infinito e passa a ser zero é que a gente define a dimensão de Hausdorff. Em termos muito gerais, a dimensão de Hausdorff tem propriedades interessantes. A gente sugere o livro do Falconer, está nas referências, no final eu mostro. Tem propriedades interessantes para o que a gente espera de uma definição de dimensão. A definição que usamos nesse trabalho foi a box count dimension, que é definida da seguinte forma: a gente vai denotar NF delta como o menor número de conjuntos de diâmetro no máximo delta que podem cobrir F. A gente define a lower e a upper box count dimension de F como sendo esses limites aí, o limite inf quando delta tende a zero, do log desse NF delta sobre o menos log delta. Mesma coisa aqui, só que agora é um lim sup. Se esse lim sup e esse lim if são iguais, aí a gente define a box dimension de F dada por esse limite aí. Então essas são as 2 definições de dimensão que irão aparecer nesse trabalho. E um pouco do contexto histórico, do que motivou a gente a trabalhar nisso, foram os trabalhos a seguir. O ortonossolenoide de Ismay-Williams, o Pesin ele já tinha estimado a dimensão de uma seção transversal do atrator, mas o Shimon, o húngaro, ele demonstrou que a dimensão de Hausdorff do atrator, no caso do solenoide de Ismay-Williams que a gente definiu ali no começo, ele é dado por essa fórmula aqui. Ele é dado por 1 mais log 2 menos o máximo, o log do máximo entre lambda1 e lambda2, que são aquelas contrações que nós vimos lá na definição. Isso do atrator todo com as técnicas que ele desenvolveu num trabalho anterior, que eu agora não me recordo o nome do artigo, mas ele conseguiu provar isso. Mas para mostrar que a dimensão de Hausdorff do atrator na seção transversal, para todo θ em S1, ele teve que assumir os trabalhos do Bolt. O que é que o Bolt considerou? O Bolt ele considerou uma classe de famílias mais gerais do que o solenoide de Ismay-Williams. Ele considerou essa família de imersões aqui, onde a φ ela é uma expansora de grau no mínimo 2, e lambda1 e lambda2 são contrações
Z1 e Z2 também aqui, aplicações, ambas aqui aplicações de classe C1. Então, ele considerou essas imersões e mais ainda, mas aqui ele está em em dimensão 3, ele considerou uma definição de transversalidade entre as componentes do atrator. Nas hipóteses do seu trabalho. E com Emerson, essa... Oi. desculpe interromper, é que surgiu uma pergunta no chat. Posso fazer desculpa. agora ou você prefere no final? Pode falar, pode falar. É de Kenyon. Ele pergunta: a série infinita na definição de medida a convergência deve ser só pontual? Aqui? Se eu entendi bem a pergunta. É aí, Kenyon, você pode falar para a gente aí no chat? Sim, desculpa, sim. Convergência pontual. Convergência vai ser tomada em todas as coberturas, tamanho delta, né? Eu não sei se eu entendi. Obrigado, professor. Logo depois o senhor informou que eu poderia consultar o Falcone, né? Eu vejo o livro-texto depois. O senhor só coloque a referência correta para nós, tá? Por favor. Assim, no final eu vou colocar e você vê essas informações sobre dimensão de Hausdorff. É um livro muito bom para a gente começar a estudar medida de Hausdorff, dimensão de Hausdorff. Sim, eu não sou exatamente da área, né? Mas ficou parecendo aquela série de Dirichlet, né? Beleza. Mas eu sugiro ver a referência, porque aí a gente não perde tanto tempo conversando sobre isso, mas é uma pergunta importante a gente dá a referência no final, beleza? Ok, Edson, pode continuar, por favor. Eu estava aqui. Então, o Bolt ele ainda considerou mais, ele considerou aqui as aplicações. Eu peço até que para quem estiver administrando aí, quando realmente tiver uma pergunta, pode interromper a qualquer momento, porque eu estou reproduzindo aqui, eu estou vendo a tela, não entrei por outro lugar, eu só estou olhando a tela aqui, tá? Então, com uma definição de transversalidade intrínseca entre as componentes do atrator e os conjuntos, esses aí, F' e F2', ou seja, ele pediu que a contração fosse forte o suficiente, tá? O F2' envolve a contração comparada com as taxas de expansão aqui. Então, é possível provar que o F2' está dentro do F' I, para ir variando de 1 até 2. Então, ele considerando esses dois conjuntos, ele conseguiu provar o seguinte: se tem transversalidade intrínseca, que é determinada por esse conjunto aqui, está no F2', então a dimensão de Hausdorff do atrator na seção transversal ela é o máximo dos PIs, agora onde os PIs ele é o único número real satisfazendo essa fórmula de pressão aqui, onde a pressão do PI log lambda I é igual a zero, que denota a pressão topológica. Na verdade, ele foi um pouco mais além, ele provou que essa transversalidade intrínseca ela é um aberto e denso em F'I. Isso na topologia C1, ou seja, ele provou que a dimensão é genérica na topologia C1. Porque ter condição, se a gente notar pelo que foi conversado até agora, ter transversalidade intrínseca implica, no teorema do Bolt, em dimensão do atrator, dimensão na seção do atrator, e com a seção do atrator a gente consegue estender para o atrator inteiro o cálculo da dimensão. Então ele provou que era C1 genérico a condição de transversalidade intrínseca dele. Bem, e no nosso contexto, o que é que a gente chamou de atrator solenoidal baseado nesses resultados? A gente considerou agora o conjunto V como sendo o toro L-dimensional, cartesiano E e F, onde E e F são abertos convexos contendo a origem com diâmetro limitado por 1. Você pode pensar numa bola aí também,
o E e o F. E a gente escolheu o estilo de Skill Products. Então, a gente pegou esse endomorfismo de classe CR, tá? Onde a Φ ela é uma expansora de grau N maior ou igual que 2. A Psi e a Nu, elas são contrações, CR aqui. Agora é R maior ou igual que 2. E a Nu, a desenu aqui, na vertical, em 0RP, ela é conforme. Conforme nesse sentido aqui. Vale isso. E pedimos também que essas contrações aqui, a Psi ela contraia mais forte do que a Nu. Então, essas são as hipóteses que a gente considerou. Para a gente, esse conjunto ΔT, da mesma forma que o solenoide May-Williams, ele é um conjunto hiperbólico. Tá, um atrator hiperbólico. A gente mostra lá que é a definição. A gente fala sobre a definição do conjunto hiperbólico e prova que é um conjunto hiperbólico. Considera a seção transversal do atrator da mesma forma. Tá? E o que a gente vai chamar de lambda max aqui vai ser o sup da Dzenu. Isso restrita a essa vertical aqui. E lambda min, o ínfimo, nessa vertical. Antes de continuar, eu queria passar rapidamente pela codificação da dinâmica, porque alguns elementos vão aparecer nos resultados que a gente vai apresentar. Então, para estabelecer notação, vou ter que passar por essa codificação, vou tentar passar de maneira mais rápida possível. Então, a dinâmica ela pode ser codificada de maneira usual, para quem já viu dinâmica hiperbólica, porque minha teoria ergótica também, a gente pode ver a dinâmica ela pode ser codificada por partição de Markov, pela expansora, através das partições de Markov. Você considera uma partição de Markov, considera que é N palavras que são admissíveis, ou seja, que eu posso transitar de um retângulo para o outro, satisfaz essa condição aqui, e essa família Tn aqui vai ser a família digamos assim, do refinamento da partição para cada palavra em EN. Tá? Então, é uma partição TL a menos da fronteira. Quando aparecer IN de X aqui, são todas as palavras admissíveis em que o φn do TA está no fecho do RS de X. SS de X aqui é a letra correspondente à partição de Markov aqui de uma até S, é a letra em que X pertence a esse retângulo. O I infinito X vai ser as palavras de tamanho infinito, as sequências infinitas, em que o truncamento da palavra, a palavra de tamanho I, ela pertence a I de X. Tá? E o que eu quero chegar aqui é nesse ponto aqui que é mais importante. Para cada A em N de X, a gente definiu essas aplicações aqui, S de XA. Esse psi, essa notação aqui, psi é indexado por A1 de X, na verdade é a psi normal, onde o X é o A1 de X e o Y seria o zero. Então a gente define essa aplicação S de XA para cada A em N de X, dessa forma aqui, com a psi e com a nu. É possível mostrar que para cada palavra infinita aqui em X, essa convergência é possível. Aqui é uma sequência de Cauchy. Então, essa convergência aqui é possível. E o que é interessante dessas aplicações S de XA, que é para o nosso trabalho, é que se você der um ponto no atrator, esse ponto do atrator ele pode ser visto como um gráfico dessa aplicação SX para algum B aqui em infinito X. Então, as aplicações SXA, elas são importantes no nosso trabalho para descrever as componentes do atrator. Continuando com a codificação, você define a matriz A,
em que quando você transita de I para J, o AIJ é 1 e AIJ é 0, caso contrário, e define aqui as palavras agora bilaterais, tanto a parte positiva como a parte negativa, é o sigma A. As sequências em sigma A são as sequências em que eu posso transitar aqui de AN para N mais 1. Definimos o shift dentro desse espaço, onde o sigma A de AN leva no AN mais 1. E onde eu quero chegar, importante é essa função aqui, que a gente define sigma A em R, dada por esse log determinante dada ZNU, aplicada nessa HDA, onde essa HDA, na verdade, é uma aplicação do sigma A no atrator, dada correlacionado com aquela história do SXAC, descrever os pontos dos atratores. O que é importante para esse potencial aqui para a gente é que existe um único S0 em que a pressão topológica do shift com relação a esse potencial aqui é 0. A gente mostra lá no nosso trabalho, mas são contas usuais, eu acho, de pressão topológica, não são contas difíceis. Então, tendo o S0, tendo o lambda max, aí sim a gente pode aqui discutir os nossos resultados principais. Quando aparecer rho de XYZ, é a projeção que ignora o Y e fica apenas com XZ. E a π de XYZ é igual a X. Tá? Então, basicamente, mostraremos 3 resultados. Um teorema A, um teorema B e um teorema C. Que a gente conseguiu para o nosso atrator. Antes mesmo de obter condições explícitas para obter a dimensão da seção transversal do atrator e do atrator inteiro, a gente consegue mostrar que se a contração for forte o suficiente, a gente encontra uma família de dinâmicas de perturbações da T, que são CR com parâmetro, em que a gente consegue o cálculo da dimensão para ela. Ou seja, mais especificamente é isso aqui. Se o lambda max ele for menor do que essas duas constantes aqui, o mínimo entre essas duas constantes, então vai existir aqui um K0, um K maior que 0, uma família de dinâmicas, CR com parâmetro, com T0 igual a T, ou seja, uma família de perturbações da T, em que a box dimension e a dimensão de Hausdorff do atrator dessas perturbações, a seção 1 em x, para cada x fixado, é igual a S0P. Ou seja, em particular, existe uma aplicação T indexada pelo parâmetro T, arbitrariamente CR próxima de T. Tal que você tenha esse cálculo da dimensão aqui, a box dimension e a dimensão de Hausdorff iguais. Vale ressaltar que, em geral, a box dimension e a dimensão de Hausdorff nem sempre são iguais, mas no nosso caso a gente provou que são iguais. E S0P, onde esse S0 foi aquele que a gente falou agora há pouco, como sendo o zero da pressão topológica do shift lá. E com a seção transversal a gente consegue mostrar que a dimensão do atrator perturbado, digamos assim, é L mais S0P. Ou seja, antes de encontrar uma condição explícita para ter a dimensão que a gente espera, digamos assim, a gente prova que se a contração for forte o suficiente, existem famílias de dinâmicas próximas, CR próximas, que têm a dimensão que a gente espera. Esse teorema, ele não dá condições explícitas para que a gente diga que a dinâmica T tem essa dimensão, o atrator, mas diz que temos dinâmicas próximas que têm essa dimensão. Então, em busca dessas condições explícitas para termos o cálculo da dimensão, a gente usa uma definição de transversalidade intrínseca muito parecida com a do Bott, só que em dimensão maior. A gente vai definir esses conjuntos aqui, definir esse conjunto aqui como sendo o espaço de todas as aplicações
tais que para qualquer bola no toro dimensional de raio menor que 1,5, duas componentes B1 e B2 descritas, que descrevem o atrator aqui, valem que as subvariedades ρ de B1 e ρ de B2, as projetadas, são transversais em cada ponto da interseção. Os atratores com essas propriedades a gente vai chamar de atratores intrinsecamente transversais. Aqui acho que vale a pena lembrar que duas variedades x e y aqui contidas no espaço ambiente Z, elas são transversais, e num ponto P pertencente a Z, principalmente se o plano tangente, a soma dos planos tangentes é o plano tangente inteiro aqui em P, para cada P na interseção. Então, usando essa condição de transversalidade intrínseca em uma técnica utilizada na prova do teorema A, a gente consegue provar esse teorema B aí. Basta que tenha transversalidade intrínseca e que o lambda max seja menor do que esse n aqui. N elevado a menos p sobre 2. Essa constante aqui é para que o S0 seja menor que 1. Que a gente consegue que a box dimension, a dimensão de Minkowski, seja igual à dimensão de Hausdorff para esses conjuntos aqui, na seção transversal, tanto projetado quanto o ΔTx. E isso também implica que a dimensão da box dimension da dimensão de Hausdorff seja igual a L mais S0P. A gente conseguiu esse resultado do teorema B, mas perceba que para o teorema B, deixa eu voltar aqui, a gente tem esse cálculo da dimensão aqui para quase todo x em TL. A gente consegue um resultado para todo x em TL, mas aí a gente precisa exigir um pouquinho mais. A gente vai exigir que o T seja um mergulho. Vai usar essa notação aqui para as taxas de expansão. Beta barra embaixo é os... Aqui está ao contrário, que era o inf. Beta com barra embaixo aqui é o inf. Não, tá certo. É o sup disso aqui elevado a menos 1. E beta barra em cima é o sup disso aqui. A gente vai considerar T2 estrelas aí como conjunto que o lambda max é menor do que esse valor. E vai pedir também agora uma espécie de distorção limitada entre as taxas de expansão. Beta barra em cima L é menor do que N, é o grau da expansora, elevado ao meio, elevado a P aqui, o beta barra embaixo. E é por questões, aqui são questões técnicas, a gente define esse T2 estrelas aqui, que é onde a gente vai pegar o nosso resultado. Esse lambda max deve ser menor do que isso, tal como o Bolt fez. Esse teorema C segue basicamente as técnicas utilizadas no teorema no artigo do Bolt. E a gente consegue provar isso. A gente consegue provar que se tem transversalidade intrínseca e está naquele conjunto, então agora para todo x a gente consegue o cálculo da dimensão, como no teorema B. Na verdade, o que aconteceu no nosso trabalho foi um pouco diferente como eu estou apresentando para vocês. A gente começou pelo teorema C, provamos o teorema C, e tentamos provar a questão da genericidade da dimensão, se era C1 genérica, se era CR genérica. E foi aí que a gente conseguiu, voltando aqui, a gente foi para o teorema A. A gente provou que tem dinâmicas CR próximas que têm a dimensão esperada. A gente não provou que tem a condição de transversalidade intrínseca, mas provamos que tem uma dimensão esperada. Essa parte das ideias e demonstrações eu vou tentar passar o mais rápido possível, realmente não é o foco aqui da nossa apresentação, mas a gente vai passar aqui alguns slides, vou passar muito rápido, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. A gente fala sobre a cota superior, teorema A, teorema B e teorema C, as ideias e as demonstrações. Para a cota superior,
a gente vai usar essa notação aí, T tilde XZ, e T tilde com X indexado para cada X fixo é, na verdade, a nu de XZ. Tá? E como a nu é conforme, a gente consegue uma espécie aqui de... A gente consegue uma distorção limitada, que é esse resultado aqui, em cada vertical em ANX. A gente consegue essa estimativa de distorção aqui. O que é interessante nesse slide é essa notação aqui, que vai aparecer daqui para frente. O IXAN é a enésima iteração aqui do ANX, do conjunto aqui da projeção do disco em ANX. Bem, a gente vai precisar de uma medida em X, tá? E a gente define essa medida através desse potencial. Esse potencial aí é Holder. Então, a gente consegue encontrar um estado de equilíbrio, μ em sigma A, com respeito ao shift inverso, para esse potencial aqui, S0φ. E a gente define Mx como um push forward dessa medida aqui, push forward com respeito a μ, ao meu estado de equilíbrio. Mas o que é importante para a gente é que a gente consegue, junto com aquela primeira proposição de aquela estimativa de distorção, a gente consegue provar essa estimativa aí, que é a μx de um cilindro dividido por isso daqui está entre essa constante aqui e o inverso dessa constante para essa constante positiva. Bem, e com isso a gente prova um teorema, uma cota superior para a projeção do atrator em X, a box dimension. E a ideia da prova é o seguinte, é você pegar esse conjunto delta, A delta, para cada delta positivo, que é a união de todas as palavras de tamanho n em nx, cujo diâmetro é menor que delta, e o diâmetro aqui é maior ou igual que delta para k menor do que n. Cada palavra a n em nx, ela determina um cilindro em infinito x. Na verdade, o conjunto de todos os cilindros aqui vai formar uma partição do infinito x. Isso aqui vem daquela estimativa de distorção que eu falei antes. E pela conformalidade a gente também prova isso aqui. E o fato dos cilindros serem uma partição aqui em infinito x, a gente tem esse resultado igual a 1. Jogando essas duas informações nessa desigualdade aqui em cima, a gente estima que a cardinalidade do A delta é da ordem de aqui S0P, delta menos S0P. Só que se a gente considerar esse conjunto aqui dos IXANs com A em A delta, é possível provar que isso aqui é uma delta cobertura da projeção do delta x, delta tx. Delta tx. E então o número de conjuntos de tamanho delta que podem cobrir essa projeção do atrator em x é também da ordem de delta S0P. Aí você aplica a definição de box cont dimensão superior e tem o resultado. Você faz contas muito parecidas aí, usando o primeiro resultado para box count superior do ΔT em X e do ΔT. E é o suficiente provar para box dimension superior, porque existe essa relação entre a dimensão de Hausdorff e as dimensões box count. Tá? Então, se a gente conseguiu cota superior para box superior, então a gente conseguiu para a dimensão de Hausdorff também. E agora a gente só vai calcular a dimensão. O que falta é calcular as cotas inferiores. A gente vai calcular apenas para a dimensão de Hausdorff. O teorema A. O teorema A a gente começa fazendo perturbações na nu. No teorema A a gente quer encontrar dinâmicas CR próximas que tenham uma dimensão esperada.
Então, a gente faz uma perturbação na null através dessas aplicações aqui. Então, T com parâmetro T em RK, aplicações psi1 a psik, em C infinito do TL em RP, e a gente faz uma perturbação na null. A gente define um SXAT só agora com a null, tá? A gente está trabalhando com a T, percebo que é a dinâmica projetada pela rho. E usamos uma definição que a gente chama de famílias transversais. Uma família ela é dita transversal se o volume, se existem eta maior que zero e k maior que zero, tal que para todo x em TL, qualquer r maior que zero, quaisquer duas palavras em infinito x, o volume dos parâmetros dentro dessa bola, em que o SXAT menos SXBT é menor que R, em norma aqui, é limitado por KRP. O SXAT, assim como o SXA, também descrevem o atrator, no caso, a projeção do atrator para cada x. Então, a gente quer que esse volume aqui, a definição diz que esse volume aqui, k-dimensional, volume de Lebesgue, é limitado por KRP. Com essa definição de família ser dita transversal, o que é natural será que existem famílias transversais? Sim, se o lambda max, perceba que esse é o lambda max que aparece no teorema A, se o lambda max for menor que isso, então existem famílias psi1, psik, tá? Que a correspondente família T ela é transversal. A ideia aqui é que a gente usa a partição de Markov com diâmetro arbitrariamente pequeno e usa uma ideia de bump function, basicamente. Mas usando com respeito aqui a partição de Markov embaixo. E mostra um teorema um pouco longo, mas a gente consegue mostrar que existem essas funções que elas têm essa característica de ser transversal. Então, daqui por diante, a gente considera T ter a dinâmica com a perturbação em null, só que a perturbação, quando projetada, seja transversal. A cota superior para a projeção desse atrator aqui, perturbado em X, já é resultado daquelas cotas superiores. E para a cota inferior, a gente usa uma ideia que também está no livro do Falconer, que é uma ideia que ele chama de teoria de potenciais, que é o seguinte: para beta maior que zero, a beta energia de uma distribuição de massa μ em Rn é dada por essa integral dupla aqui. O que o teorema do Falconer fala é que se existe uma distribuição de massa em F subconjunto de Rn, e essa integral ela é finita, então a dimensão de Hausdorff de F ela é maior ou igual que beta. Então a gente vai usar esse resultado para conseguir uma cota inferior para a projeção do atrator. A μx, que é uma medida em infinito x, através de um push forward, a gente consegue definir também uma medida finita na projeção aqui do delta Tx. E o fato de ser família transversal, a gente consegue provar. Aqui são dois lemas técnicos, talvez não convenha falar tanto, mas a gente consegue provar que essa integral aqui ela é finita. E o fato de ser conforme essa diferença satisfaz essa desigualdade. E o que é importante para a gente é que a gente consegue provar esse resultado aqui. Para cada x em TL, seja um x em TL, e uma família aqui transversal, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, tal que esse conjunto de parâmetros aqui dentro dessa bola eta, para o qual ela é transversal, a dimensão de Hausdorff desse conjunto aqui é maior ou igual que S0P menos epsilon. E a ideia da demonstração disso é justamente você provar que essa integral aqui, essa integral tripla, onde a gente olha aqui a integral mais externa com relação ao parâmetro, ela é finita. Se a gente mostra que isso aqui, essa integral tripla é finita, a integral de dentro ela é finita.
também. Isso para quase todo T dentro dessa bola. E aí a gente usa o teorema do Falcone, que a gente falou agora há pouco, e mostra que a dimensão de Hausdorff é maior ou igual que S0P menos epsilon, mas só que é para qualquer epsilon maior que zero. Então a gente tem para S0P. A gente tem a cota superior. E o cálculo disso aqui, umas continhas bem chatinhas, mas usa aqueles dois lemas que eu passei agora há pouco. Usa esses dois lemas aqui. Tem essa limitação aqui. Usa esse fato aqui, mais uma série de lemas que a gente consegue esse resultado. Então a gente consegue concluir que existe um conjunto com medida total, tal que para todo T em Y e X em TL, a gente tem a propriedade de que a dimensão de Hausdorff do atrator em T, X é S0P. A gente conseguiu para a projeção do atrator, mas a projeção é Lipschitz. E uma característica da dimensão de Hausdorff é que ela não aumenta dimensão por aplicações Lipschitz. Então você também tem a conta para o atrator em X. Para o atrator inteiro, a gente vai usar também um resultado que é um corolário é uma generalização que nós provamos na tese, de um corolário que também está no livro do Falcone, que é esse teorema aí. Se você tem um subconjunto de Rn, você tem um subconjunto de Rn, e é um subconjunto de RK, onde L é um subespaço aqui, de Rn, considere L um subespaço de Rn, N menos K dimensional, e Lx é uma translação do L por pontos de E. Se a dimensão de Hausdorff desse F interseção Lx for maior ou igual que T para quase todo X, então a dimensão de Hausdorff de F é maior ou igual que T mais dimensão de Hausdorff do E. Isso a gente provou na nossa tese. Então pega aqui um x0 que tem essa propriedade. Usando esse teorema, a gente faz o seguinte, ó, aplica o teorema para F igual ao atrator inteiro, o E sendo uma bola centrada em R pequeno, desse x0 que tem essa propriedade, e o Lx, que é a translação do L por x, o Lx0 sendo dessa forma aqui. Então a gente tem, pelo teorema, que a dimensão do atrator inteiro, que é o F aqui, é maior ou igual que o S0P, que é esse caso aqui, mais a dimensão de Hausdorff da bola. Só que a bola ela tem dimensão total. É uma propriedade de dimensão de Hausdorff que bolas têm dimensão L no espaço RL. Claro, eu estou fazendo a identificação do toro com RL nesse caso. Então aí a gente conclui o teorema A. O teorema B basicamente é repetir as técnicas e usar a condição de transversalidade intrínseca. A condição de transversalidade intrínseca faz a gente ficar num set em que a gente possa usar as técnicas do teorema A. Se uma transformação ela tem transversalidade intrínseca, e a gente prova que se existe um delta zero e um ser maior que zero, em que se as projeções aqui SXA e SXB estão próximas o suficiente, então o menor valor singular da diferença aqui dessas derivadas é maior ou igual do que C0. Esse menor valor singular é o que a gente usou para... Aí a definição para vocês foi o que a gente usou para medir transversalidade, de certa forma. Lembrando que as componentes do atrator são dadas por gráficos de aplicações SXA. As derivadas são aplicações lineares. Então, no caso aí, menor valor singular não nulo. Isso aí, não nulo. Então, a gente, para medir essas aberturas da transversalidade intrínseca, a gente usou esse menor valor singular. A gente pede que ele tenha uma aberturinha, o ângulo seja maior que zero. A gente consegue provar esse lema, definição de famílias transversais, que definimos agora há pouco, só que lá era uma definição que a gente prova como sendo uma consequência do teorema, como consequência da transversalidade intrínseca.
e consegue provar um resultado semelhante com relação àquela integral que provamos agora há pouco. Falando da projeção do trator. Mais um lema técnico igual. Tinha lá no teorema A. E provamos um teorema semelhante agora ao que a gente fez agora há pouco, para o teorema A. Se T é uma aplicação que tem transversalidade intrínseca, então para quase todo x em TC é aquele elemento da partição de Markov refinado, a gente consegue essa estimativa aqui. E a questão aqui é que a gente faz a mesma coisa. A gente tem que usar a mesma técnica de potenciais. A gente prova que essa integral é finita. Perceba que a diferença lá era que a integral era com relação ao parâmetro. Aqui a integral agora é com relação a x, aqui fora. Mas a gente consegue fazer as mesmas contas, já que a gente provou aqueles outros dois lemas. A gente consegue provar o mesmo resultado. A dimensão da projeção do atrator em x é S0P, e você estende para o atrator em x, e depois para o atrator todo, através daquele mesmo teorema que a gente falou agora há pouco. O teorema C, eu vou passar aqui mais rápido, é o teorema que a gente pede mais coisas. Mas a gente consegue o resultado para todo x em TL. Então, a gente faz uma definição aqui de sobreposições, tá? Dado C em EQ, palavras de tamanho Q admissíveis, considere TC, e para algum M maior que 1, considere duas componentes aqui de TMV que projetam em TC. A gente chama ZA e ZB tais componentes aqui. A gente vai dizer que esse par ZA e ZB é uma rho sobreposição de TMV sobre o TC, quando elas têm interseção diferente do vazio, e você tem que o menor valor singular da diferença entre essas projeções aqui da derivada é maior que zero. Isso para todo x em TC. O conjunto B aqui, que é a projeção da interseção para um par de sobreposições, ele é chamado pi-projeção da rho sobreposição do par. Eu fiz um desenho aqui tentando mostrar o que seria, mais ou menos, é só uma ideia, porque realmente a gente perde um pouco da intuição geométrica em dimensão muito grande, mas seria mais ou menos assim, você teria duas componentes, e a interseção aqui projetaria no B, esse seria a pi-projeção de uma rho sobreposição. Os dois lemas aqui a gente pode passar, são importantes, mas a gente pode passar. E o coração da prova do teorema C, assim como no trabalho do Both, está em provar um lema geométrico, que é esse que está aí na tela, que é o seguinte: se você tem uma aplicação que tem transversalidade intrínseca e o lambda max é menor do que um certo valor, que é aquele T2 estrelas, que eu falei bem no começo, que tinha aquelas formas com log de lambda beta barra em cima, beta barra embaixo, é uma questão técnica. Então a gente consegue encontrar que existe um μ0 entre 0 e 1,5, tal que para qualquer μ nesse intervalo aqui, e n grande, a gente consegue um subconjunto compacto próprio de F, que seja no mínimo esse valor aqui de conjuntos em Tn, cuja projeção aqui de tk dx1, tk dx2, para qualquer x1 e x2 em F, seja vazia. O que o lema geométrico quer dizer mais ou menos é o seguinte: você consegue extrair conjuntos em Tn, que lá em cima tem muitas interseções. Tem as interseções, mas você consegue, na projeção tem muitas interseções. Você consegue extrair um conjunto suficientemente grande, digamos assim, em que a interseção seja vazia da projeção. O que é importante no lema geométrico é que ele consegue, deixa eu passar aqui rapidamente, ele consegue construir um subatrator, que é dado por isso, onde L e M aqui são palavras que não aparecem em AJ,
Esses AJs aqui são palavras em que o TA1 e o TAT, elas estão em TN e não estão em F. Né? São elementos que não estão em F. Então, você consegue construir aqui um subatrator. O subatrator está aqui, desculpa. Um subatrator. E o C' você consegue construir um cantor. Os usos de cantor no TL. Resumindo, a gente consegue construir aqui, que a gente tem esse teorema aqui, técnico também, que para cada inteiro M, usando o lema geométrico, para cada inteiro M grande o suficiente, existe um conjunto de Cantor. Existe um conjunto de Cantor, C', dado por isso daqui, a gente prova. E um subconjunto aqui, que a gente chama de subtrator, aqui que depende do M, que vale esse cálculo aqui, essa estimativa aqui. Além disso, o ρ, restrito a esse conjunto ΔT de x', ela é injetora. Depois a gente consegue provar no nosso trabalho que tem uma holonomia estável, tem uma aplicação bem definida para cada x', C' e x no toro. Uma aplicação que sai daqui para cá, a gente mostra que está bem definida. E dessa forma a gente também define uma aplicação aqui na projeção. Provamos também que a cada x', C', M, e com M grande o suficiente, existe uma partição da projeção em ΔT em subconjuntos compactos, onde o H restrito a esse E' ela é injetora e tem inversa elipse contínua. Então, esse C', esse subtrator é importante nesse sentido, que a gente consegue uma aplicação H daqui para cá, que tem inversa aqui, H restrito em cada I, que é uma partição desse conjunto, tem inversa elipse contínua. E com isso a gente conclui o teorema C da seguinte forma. Você dado o epsilon maior que zero, você toma M grande, de modo que isso aqui vale. Isso vale por conta desse teorema. Por conta desse teorema aqui acima, a gente pode decompor a ρ ΔT x' dessa forma. Certo? A dimensão... Então, veja, se a dimensão disso aqui, ela é maior ou igual do que esse 0P, mas ela é a união desses conjuntos. Então, pelo menos um cara tem dimensão maior ou igual que esse 0P menos epsilon. Só que um cara que é J0, ele pode ser escrito dessa forma. Só que a aplicação inversa no EJ0 é Lipschitz, então ela não aumenta a dimensão. E você tem essa estimativa aqui. É o cálculo da cota inferior para ρ ΔTx. E você tem protrator inteiro. Então, isso aí você provaria o teorema C. Eu ainda tenho quanto tempo? 2 minutos, Everson. Perfeito, é o que eu preciso. Exemplos e comentários finais é o seguinte, se você considerar o caso linear, onde agora a gente tem a C1y aqui e a C2 aqui, são contrações lineares, invertíveis, sendo C2 a contração conforme e com contração mais fraca. F1 e F2 você considera também de classe C2 acima. Esse caso, o S0P, ele tem uma fórmula bem definida, faz umas continhas lá com pressão topológica e mostra que o S0P é menos log N sobre log lambda max. Se vocês lembrarem do começo da palestra, é bem parecido com o resultado que tem lá no solenoide May-Williams. Por exemplo, o teorema C ficaria dessa forma aqui. O teorema A, ele só perturba apenas a aplicação F2, mas ele mantém o mesmo φ C1, F1 e C2. Isso foi um questionamento que foi feito pelo Bott no trabalho dele. Será que é possível encontrar uma aplicação? Na verdade, é uma variação do que ele pergunta lá. Ele pergunta se é possível encontrar aplicações que a gente só perturbe o F2 e tenha transversalidade intrínseca, e isso implicaria no cálculo da dimensão. O que a gente respondeu é que a gente pode perturbar apenas
a F2 e encontrar a dimensão. Mas a gente não provou que tenha a transversalidade intrínseca. Aqui é um exemplo não genérico. Se você pegar a T dessa forma aqui, onde F é uma aplicação Lipschitz, dentro do caso linear, se você pegar F2 dessa forma, você consegue mostrar que a dimensão de Hausdorff do gráfico de F é igual a L, e o gráfico de F é a projeção de T. Mas aí é um exemplo não genérico, é específico. Produtos de aplicações com transversalidade intrínseca têm transversalidade intrínseca. E as questões que ficaram no nosso trabalho é que a gente sabe que a condição de transversalidade intrínseca, que implica a dimensão, é CR aberta. Agora, o que a gente não conseguiu mostrar foi que a condição de transversalidade intrínseca é CR genérica, C1 genérica, né? A gente não chegou a concluir isso. E outras coisas que a gente precisa pensar um pouquinho mais outras formas de generalizar nosso trabalho. A gente trabalhou com skill products. Que outras formas a gente poderia generalizar esse resultado, mexendo na expansora e tudo mais. Uma questão a mais que a gente está interessado também é na diferenciabilidade do S0 com relação à dinâmica. Mas isso aí é uma questão que a gente ainda está pensando ainda sobre isso. Bem, as referências, para quem... A referência principal que a gente começou a trabalhar foi a do Bot, que é essa referência daqui. E para quem perguntou sobre geometria fractal, esse livro aqui é muito bom, é do Falcone, que é o Fractal Geometry. Você pode consultar ele, tem bastante coisa lá, inclusive com dinâmica. O trabalho do Mihailescu e do Urbanski, que também é muito... Foi o que a gente tirou a ideia de famílias transversais. E tem o trabalho do Shimon. Esses dois trabalhos que a gente também verificou. E aqui, esse aqui só está aqui por conta do desenho que eu mostrei lá no terceiro slide. Bem, no mais, é isso. Obrigado, Emerson. Perguntas? É realmente uma coisa muito extensa. Eu sei que eu corri um pouco, porque foram muitas coisas, mas eu espero que pelo menos tenha dado uma ideia geral do que aconteceu. Bom, como não há perguntas, vamos agradecer aqui ao Emerson. Obrigado. Cristina, você quer dar alguns avisos? Sí, para no esquecer, preencher